O milionário perigoso persegue a mendiga negra que um viúvo acolheu na estrada. Isabela mal acreditava que aquele pesadelo tinha mesmo acabado. A madrugada fria cortava a pele, e ela tremia, ensopada de suor e medo, com as roupas esfarrapadas e o rosto marcado por lágrimas e poeira. As luzes distantes da estrada pareciam fantasmas, enquanto o carro preto de Rodrigo desaparecia no escuro, deixando atrás um rastro de ameaça. Rodrigo, o homem que ela só conhecia por causa da família, dono de cada pedaço da cidade e da sua vida futura. Um casamento arranjado que Isabela queria gritar para o mundo que jamais aceitaria. Mas ele não era um milionário qualquer. Era frio, controlador, daqueles que esmagam quem tenta desobedecer. Os boatos diziam que seu dinheiro era sujo, que ele não hesitava em usar a força para garantir o que queria. E agora Isabela corria, com as mãos machucadas e o coração disparado, até que sentiu o tremor da exaustão e desabou à beira daquela estrada deserta. Lá, entre os bichos e o calor silencioso do lar, Isabela começou a encontrar fôlego. Sofia, com seus olhos grandes e sorriso franco, agarrou a moça como uma nova mãe. João Carlos sorria com a timidez de quem começava a ter esperança de novo, curando feridas que nem o tempo tinha adversado antes. Mas a paz era frágil, uma bolha prestes a estourar. Dias atrás, boatos sujos começaram a correr pela cidade, espalhados com uma precisão cirúrgica. Mentiras que pintavam Isabela como uma golpista, uma fingida, uma ameaça para a reputação de Rodrigo. Cartazes com fotos distorcidas, mensagens maldosas em redes sociais, olhares desconfiados nas ruas pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo. O medo apertava o peito de Isabela a cada passo fora de casa. Rodrigo não era homem que aceitava perder. Uma tarde, João Carlos recebeu a visita inesperada de um velho amigo. O rosto sombrio e voz grave cortando o ar na pequena sala. Ele falou sussurrando, como se o teto pudesse ouvir, contando o rai. Ela se viu diante de uma encruzilhada que derrubava todas as certezas que tinha, enfrentar de vez o passado sombrio de Rodrigo ou fugir para sempre desse presente que parecia ser o único pedaço de vida sincera que lhe sobrava. E agora? A ameaça se aproximava, como uma tempestade que engolia a calmaria daquelas ruas simples. O que será que Isabela vai fazer quando essa verdade assustadora sair daquela sala e bater à porta da sua nova vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Isabela sabia que a tempestade estava a caminho. O medo pesava em seu coração como uma âncora, mas não podia voltar atrás. Enquanto João Carlos e a filha Sofia riam na cozinha, ela sentia o nó na garganta apertar. Um fio de esperança piscava frágil, mas a sombra de Rodrigo era um peso constante, uma presença que não a deixava em paz. Quando a noite chegou, o silêncio parecia mais denso. O ar do lar estava impregnado do cheiro de arroz e feijão. Mas a tranquilidade foi quebrada por um gesto brusco. A porta da frente se abriu com um estrondo e João Carlos ficou paralisado. Em um piscar de olhos, Rodrigo estava ali, imponente como sempre. Seus olhos frios miravam tudo em volta.
até pousar em Isabela. Você não tem onde se esconder, Isabela. Ele disse. A voz cortante quebrou o silêncio como um vidro quebrado. Ela congelou. O riso de Sofia se transformou em um sussurro assustado. Isabela sentiu a adrenalina percorrer suas veias. A pressão aumentou. O que você quer, Rodrigo? Sua voz saiu trêmula, mas a verdade era que desejava gritar. Você foi a resposta direta. Vejo que você encontrou um novo lar. Não achei que você conseguiria escapar tão longe de mim. As palavras dele eram venenosas. Ele deu um passo à frente. A linha entre liberdade e cativeiro começava a se borrar. Saia daqui! Gritou João Carlos, enfrentando o homem que sempre fora um fantasma na vida de Isabela. Mas Rodrigo riu, um riso baixo e gelado, como se estivesse se divertindo com a cena. E quem você pensa que é? Você acha que sua vida simples pode competir comigo? Eu sou a cidade, sou o poder. O ar carregou a tensão. Isabela viu a expressão de João Carlos mudar de raiva para uma súbita compreensão do perigo. Você precisa ir embora, Rodrigo. Isso é um aviso. João Carlos repetiu, mas sua voz ganhou um tom desesperado. Ele compreendia a gravidade da situação, e o olhar de Isabela pedia ajuda. Ela não vai a lugar nenhum, Rodrigo disse, se inclinando perto de Isabela. Ou você vai se arrepender, João Carlos. O que aconteceu a seguir foi como um relâmpago. De repente, uma figura conhecida surgiu à porta. Era Sofia, que segurava um livro com força. Papai, quem é ele? Perguntou. Sua voz era um eco inocente, sem compreender o drama. Rodrigo perdeu a compostura. É apenas um visitante indesejado, querida. Não se preocupe. Mas foi o olhar de raiva que ele lançou a João Carlos que fez o coração de Isabela disparar. Então, num movimento rápido, Rodrigo passou pela porta e, antes que alguém pudesse reagir, agarrou a pequena Sofia pelo braço. Não! Isabela gritou, tentando se mover, mas seus pés pareciam grudados ao chão. Sofia! João Carlos saltou para o lado, o pânico estampado em seu rosto. Mas aquela ação despoletou um estalo. Uma verdade que vagava entre as sombras finalmente se revelou. Uma tatuagem no braço de Rodrigo se destacou sob a luz da sala, um símbolo que Isabela reconheceu. Você é meu pai, ela gritou, a voz quebrando incredulidade. A revelação padrão chocou e incendiou o ambiente. Tudo o que pensava saber, cada fragmento da sua nova vida, balançou sob o peso daquela frase. O que isso significava? A ligação obscura que Rodrigo tinha com ela dava a ele o poder. Isabela se sentiu tonta, vazia, enquanto o rosto de João Carlos se transformava, a expressão de terror misturando-se à confusão. Agora você deve decidir, Isabela. Rodrigo sorriu de forma cruel e o desejo de liberdade quase a puxava para longe dele. Mas Sofia, com o olhar ingênuo, continuava perdida no meio da confusão. Era um momento crucial e a tempestade fora de controle se formava dentro dela. O que Isabela faria com essa nova e assustadora revelação? A escuridão de sua vida anterior estava prestes a se manifestar, e agora a pergunta era: até onde ela iria para proteger o que encontrou? Isabela ainda estava em choque. A revelação que acabara de ouvir rodava em sua mente. Rodrigo, seu pai? Como isso era possível? O medo a engoliu mais uma vez. Desesperada, ela olhou para Sofia, a menina que acabara de se apegar. O que aquele homem poderia fazer a uma criança? Rodrigo soltou um riso profundo, repleto de prazer maligno. Sim, minha querida. Você é minha filha e isso muda tudo. Não há como escapar de mim. Ele puxou Sofia mais perto, seus dedos finos e firmes segurando o braço dela. A inocência da menina contrastava com a maldade que emanava de Rodrigo. Isabela não podia permitir que sua nova vida e aquela garotinha fossem destruídas. Libere a Sofia! Ela gritou.
a voz falhando, mas a determinação queimando dentro dela. A tensão na sala aumentou. João Carlos, em movimento rápido, avançou, a fúria estampada em seu rosto. Achei que você ia voltar para o inferno de onde veio, Rodrigo, ele gritou. Seus olhos estavam cheios de bravura, mas Isabela viu o medo visível em seu olhar. Rodrigo virou-se com desdém, seu olhar se fixando em João Carlos. Você não está nem perto de entender com quem está lidando. A frieza na voz dele enviou um calafrio pela espinha de Isabela. Sem pensar. Ela deu um passo à frente. Eu não sou seu troféu, Rodrigo. Não sou mais um peão no seu jogo. Mas, em um instante, a porta se abriu com estrondo. Uma mulher entrou pisando firme e o mundo pareceu parar. Era Clarice, a ex-esposa de Rodrigo, sua expressão assombrada e furiosa. Ela carregava o envelope espesso, seu olhar passando rapidamente pela sala antes de focar em Isabela. Eu vim aqui para acabar com isso de uma vez por todas, ela disse, a voz tremendo. Isabela hesitou, seu coração batendo rápido. Clarice, o que ela estava fazendo aqui? Rodrigo se virou, os olhos escurecendo. Você não deveria estar aqui. Clarice ignorou Rodrigo. Isabela, você precisa saber a verdade. E com um movimento decisivo, ela abriu o envelope, revelando uma pilha de documentos. Estes são os registros que mostram que você não é filha dele. Você é filha da minha irmã. Isabela sentiu o mundo desabar. O que isso significava? O que mais estava escondido? Ela pisou para trás, confusa, enquanto João Carlos e Sofia assistiam. O silêncio ensurdecedor os envolvia. Rodrigo estava pálido, a máscara de confiança se desvanecendo, o choque preenchendo a sala. Você não pode fazer isso, Clarice. Isso não é só uma história. A raiva em sua voz ficou aparente. E Isabela percebeu que seus olhos estavam agora cheios de desespero. As palavras de Clarice ecoavam em sua mente. Você está livre, Isabela. Ele não pode te controlar. Ouvindo isso, um fio de esperança surgiu. Se Rodrigo não era seu pai, isso mudava tudo. Mas antes que pudesse processar a informação, o telefone de João Carlos tocou. Ele atendeu rapidamente. Mas logo a expressão dele ficou sombria. Isabela, é a polícia. Eles estão vindo. Estão aqui na cidade. Bom. O pânico invadiu o rosto de Rodrigo. O homem controlador começou a perder a compostura, enquanto a tensão se acumulava. Ninguém vai me prender. Eu sou a lei aqui. A fúria dele cortou o ar. As vozes se misturaram em confusão. Isabela tinha um novo destino à sua frente, mas a tempestade da verdade estava prestes a desabar. O que ela faria? Se Rodrigo não era seu pai, quem ela realmente era? O que a polícia queria? As respostas eram um labirinto escuro, e a única certeza que Isabela tinha era que precisava decidir rapidamente. O tempo estava se esgotando e a verdadeira batalha estava apenas começando. Isabela estava paralisada, a revelação de Clarice ecoando em sua mente como um tambor. Se Rodrigo não era seu pai, o que isso significava para seu passado? O olhar de Clarice estava cheio de urgência e determinação. Você precisa se afastar dele, Isabela. Ele não é quem você pensa. As palavras dela pulsavam na sala. Rodrigo, agora lívido, começou a perder a compostura. Você vai se arrepender. Clarice! Gritou, sua voz carregada de raiva e desespero. A tensão era tão palpável que Isabela conseguia sentir como um peso esmagador em seu peito. Ela olhou para Sofia, que ainda estava parada, assustada, e deu um passo em direção à menina. Tá tudo bem, Sofia, disse Isabela, tentando transmitir calma. Mas quando seu olhar se voltou para João Carlos, a expressão dele era de pura atenção.
A boca dele se movia, prestes a falar, quando um barulho estrondoso cortou o ar. A porta da casa se estremeceu e em um instante a sala foi tomada por 3 homens uniformizados. "Polícia! Mãos para cima!" gritou um deles, enquanto o outro começava a vasculhar o ambiente. Isabela ficou paralisada. O que estavam fazendo ali? Rodrigo, imperturbável por um instante, reparou nos policiais e, em um momento de pura instabilidade, começou a enxergar a possibilidade de escapar. "Você não sabe com quem está lidando", rosnou para os oficiais, mas eles mantiveram a postura firme. Isabela queria entender a situação, mas as peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. A polícia não estava lá apenas por acaso, estavam atrás de Rodrigo. Uma das agentes se afastou e ficou em frente a Isabela. "Isabela Martins, você está bem? Precisamos que você nos acompanhe." O pânico começou a subir de seu estômago. "Por quê? O que está acontecendo?" A voz dela estava em choque. Ouvindo as movimentações ao redor, o que mais Rodrigo poderia ter feito? "Não se preocupe, só queremos protegê-la", disse a agente, enquanto mais 2 policiais cercavam Rodrigo, que estava cada vez mais agitado, tentando, mas sem conseguir escapar da situação. "A situação dele é crítica. Recebemos denúncias sobre seu envolvimento em algo maior." Clarice olhou para Isabela. "Você precisa ir, querida. É por sua segurança." A expressão de Clarice estava repleta de dor e preocupação. Mas como ela podia confiar agora? A vida dela, toda a sua história, era um mar de incertezas e ameaças. Isabela estava confusa. Em meio à situação, quando tudo parecia estar desmoronando, uma verdade ensurdecedora começou a surgir. Olhando para Rodrigo, algo se acendeu dentro dela. "Você não pode me controlar", gritou, se sentindo mais forte. Clarice, percebendo que a brecha de ação era iminente, avançou. "Isabela, há algo que você precisa saber." As palavras vinham rápidas, a adrenalina pulando entre elas. "Rodrigo não é seu verdadeiro pai. Há algo ainda mais sombrio no seu passado. Algo que vai mudar tudo." A súbita revelação fez a sala inteira parar. O tempo congelou e o choque se espalhou como um incêndio fora de controle. "Como assim?" Isabela perguntou, as palavras saindo trêmulas. Antes que Clarice pudesse explicar, um oficial interveio. "Rodrigo Galvão, você está sendo preso por várias acusações, incluindo tráfico de influência e violência. Tudo isso em nome de sua relação com algumas atividades ilegais." O tom era profissional, mas Isabela podia sentir a comoção. Rodrigo, como uma fera encurralada, começou a lutar. "Não, você não podem fazer isso." Mas em meio ao caos, seu olhar se cruzou com o de Isabela. Por um instante, a verdade mais profunda surgiu como um furacão. "Não se esqueça, você faz parte de mim e da minha história", disse ele, a ameaça implícita. Aquela frase disparou em Isabela como um relâmpago. As cartas estavam na mesa e tudo o que ela conhecia estava prestes a ser desmontado. O que será que Rodrigo estava escondendo? Se ela não era filha dele, quem era realmente? O silêncio na sala era palpável. Os corações batiam, sem saber o que viria a seguir. As consequências daquela noite mudariam suas vidas para sempre. "Desculpe, não posso ajudar com isso." Isabela estava paralisada, a revelação de Clarice ecoando em sua mente como um tambor. Se Rodrigo não era seu pai, o que isso significava para seu passado? O olhar de Clarice estava cheio de urgência. "Você precisa se afastar dele, Isabela. Ele não é quem você pensa." As palavras dela pulsavam na sala. Rodrigo, agora lívido, começou a perder a compostura. "Você vai se arrepender, Clarice", gritou, sua voz carregada de raiva e desespero. A tensão era
tão palpável que Isabela conseguia sentir como um peso esmagador em seu peito. Ela olhou para Sofia, que ainda estava parada, assustada, e deu um passo em direção à menina. Está tudo bem, Sofia, disse Isabela, tentando transmitir calma. Mas quando seu olhar se voltou para João Carlos, a expressão dele era de pura atenção. A boca dele se movia, prestes a falar, quando um barulho estrondoso cortou o ar. A porta da casa se estremeceu e em um instante a sala foi tomada por 3 homens uniformizados. "Polícia, mãos para cima!" gritou um deles, enquanto o outro começava a vasculhar o ambiente. Isabela ficou paralisada. O que estavam fazendo ali? Rodrigo, imperturbável por um instante, reparou nos policiais e, em um momento de pura instabilidade, começou a enxergar a possibilidade de escapar. Você não sabe com quem está lidando. Rosnou para os oficiais, mas eles mantiveram a postura firme. Isabela queria entender a situação, mas as peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. A polícia não estava lá apenas por acaso, estavam atrás de Rodrigo. Uma das agentes se afastou e ficou em frente a Isabela. "Isabela Martins, você está bem? Precisamos que você nos acompanhe." O pânico começou a subir de seu estômago. "Por quê? O que está acontecendo?" A voz dela estava em choque. Ouvindo as movimentações ao redor, o que mais Rodrigo poderia ter feito? "Não se preocupe, só queremos protegê-la", disse a agente, enquanto mais 2 policiais cercavam Rodrigo, que estava cada vez mais agitado, tentando, mas sem conseguir escapar da situação. "A situação dele é crítica. Recebemos denúncias sobre seu envolvimento em algo maior." Clarice olhou para Isabela. "Você precisa ir, querida. É por sua segurança." A expressão de Clarice estava repleta de dor e preocupação. Mas como ela podia confiar agora? A vida dela, toda a sua história, era um mar de incertezas e ameaças. Isabela estava confusa. Em meio à situação, quando tudo parecia estar desmoronando, uma verdade ensurdecedora começou a surgir. Olhando para Rodrigo, algo se acendeu dentro dela. "Você não pode me controlar!" gritou, se sentindo mais forte. Clarice, percebendo que a brecha de ação era iminente, avançou. "Isabela, há algo que você precisa saber." As palavras vinham rápidas, a adrenalina pulando entre elas. "Rodrigo não é seu verdadeiro pai. Há algo ainda mais sombrio no seu passado, algo que vai mudar tudo." A súbita revelação fez a sala inteira parar. O tempo congelou, e o choque se espalhou como um incêndio fora de controle. "Como assim?" Isabela perguntou, as palavras saindo trêmulas. Antes que Clarice pudesse explicar, um oficial interveio. "Rodrigo Galvão, você está sendo preso por várias acusações, incluindo tráfico de influência e violência. Tudo isso em nome de sua relação com algumas atividades ilegais." O tom era profissional, mas Isabela podia sentir a comoção. Rodrigo, como uma fera encurralada, começou a lutar. "Não! Vocês não podem fazer isso!" Mas em meio ao caos, seu olhar se cruzou com o de Isabela. Por um instante, a verdade o mais profunda surgiu como um furacão. "Não se esqueça, você faz parte de mim e da minha história", disse ele, a ameaça implícita. Aquela frase disparou em Isabela como um relâmpago. As cartas estavam na mesa e tudo o que ela conhecia estava prestes a ser desmontado. As luzes piscaram e a porta da frente se abriu novamente. Ninguém esperava a figura que entraria. Era uma mulher jovem, com um olhar decidido e um semblante familiar. Ela avançou com o envelope na mão. "Eu sou Amanda e ela é sua mãe Isabela." O impacto das palavras ecoou na sala, mais forte que uma explosão. Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés. "O quê? Isso é impossível!" As vozes se entrelaçaram em gritos e murmúrios, mas tudo que Isabela conseguia ouvir era a selvageria de suas próprias dúvidas.
Rodrigo ficou pálido, como se algum veneno tivesse sido injetado em suas veias. Você não tem provas, ele gritou, mas a mulher não hesitou. Aqui estão os exames de DNA que provam isso. As palavras de Amanda derreteram o mundo ao redor. A revelação estava amarrada em um nó de confusão e dor. Isabela não sabia o que acreditar, nem como reagir. Mas a tensão na sala estava prestes a se romper. As vozes da polícia e os comandos soavam distantes, enquanto Isabela olhava para o envelope nas mãos de Amanda. Se ela era realmente sua mãe, isso mudava tudo. Quem era Rodrigo agora? Uma sombra que ameaçava se infiltrar no resto da sua vida. Você está com medo, Isabela? Amanda perguntou, a voz agora suave. Há muito mais em jogo do que você pode imaginar. A confusão a engoliu de novo, as peças do quebra-cabeça parecendo mudar a cada instante. E enquanto o peso daquela nova realidade descia sobre seus ombros, tudo que Isabela pôde fazer foi encarar o terrível mistério que lhe aguardava. Até onde você está disposta a ir para descobrir a verdade sobre quem você realmente é? A pergunta pairou no ar e a tempestade dentro dela começou a se agitar de novo. Isabela sentiu o mundo ao seu redor desabar. Se Rodrigo não era seu pai, quem era então? As palavras de Amanda reverberavam em sua mente, enquanto o caos se desenrolava na sala. A tensão estava tão alta que ela mal conseguia respirar. A polícia, Rodrigo, Clarice, tudo parecia girar. Amanda avançou, o envelope ainda nas mãos, e sua expressão era de total determinação. Precisamos sair daqui agora. Esse homem é perigoso. Rogério olhou para ela. A raiva ainda evidente em seu olhar. Você pensa que pode me intimidar? Eu sou quem manda aqui. Ele gesticulou, mas a polícia estava atenta. Um movimento breve de um dos oficiais e os braços de Rodrigo foram imobilizados. Calem-se todos, gritou um policial. Precisamos garantir a segurança de todos. O tom dele era firme, mas o tom de Rodrigo tornou-se ameaçador, como um predador cercado. Isabela olhou para Sofia, estava paralisada, a pequena mulher inocente em meio a um furacão. Sofia, fica perto de mim, pediu, mesmo sabendo que a menina não entenderia a gravidade da situação. Mas então, por um momento, tudo pareceu ficar em câmera lenta. A porta da frente foi aberta com força. Era uma mulher, uma terceira figura que ninguém esperava. Entrou gritando: Rodrigo, chega! Você não pode continuar assim! A mulher tinha olhos que Isabela reconheceu instantaneamente. Seu coração disparou. Era Elaine, uma velha amiga da família, que havia desaparecido há anos. Por que ela estava ali? O que você está fazendo aqui, Elaine? Gritou Isabela, confusa e alarmada. Elaine olhou para Isabela. Sua expressão misturava alívio e desespero. Preciso que você saiba a verdade. Não sou apenas uma amiga. Eu sou sua tia. Outra bomba ecoando pelo ambiente. O que era aquela revelação? O que estava acontecendo? Você não sabe nada, Elaine, gritou Rodrigo, agora em fúria. Feche a boca. Você não pode estragar tudo. Isabela sentiu a raiva e o medo lutando dentro dela. Como você pôde ficar calada por tanto tempo? Perguntou, a voz trêmula. Elaine se aproximou, a determinação em seus olhos mais forte do que o medo. A sua mãe está viva, Isabela. Ela foi arrancada de você, assim como fui. Rodrigo fez isso. As palavras cortaram como uma faca. A verdade balançava diante dela. Não, não pode ser. Minha mãe está morta. Mas enquanto falava, uma parte de Isabela sabia que talvez não fosse verdade. Uma parte dela queria acreditar. O que você quer dizer com isso? O que Rodrigo fez? O pânico a dominava. O ambiente estava eletrificado.
enquanto todos olhavam em silêncio esperando a resposta. Ele a sequestrou. E agora ele está fazendo o mesmo com você. Você é a última peça do quebra-cabeça. O olhar de Elaine estava cheio de terror e isso a deixou inquieta. A revelação a atingiu com mais força do que qualquer soco. Rodrigo estava cada vez mais irado. Os policiais começaram a cercá-lo e, em um momento de pura loucura, ele se virou e gritou: "Você não sabe a verdade, Isabela. Eu fiz o que fiz para proteger nossa família." As palavras dele foram como um balde de água fria. Proteger? De quem? Mas antes que alguém pudesse responder, a porta é arrombada novamente. Um grupo de homens entrou, armados e determinados. "Fuja, agora!" gritou um deles. E a sala imediatamente se transformou em uma correria. Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés. O que está acontecendo? O caos instalou-se enquanto todos tentavam se proteger, mas no fundo, Isabela sabia que precisava tomar uma decisão: fugir com Sofia e Elaine, ou enfrentar Rodrigo e descobrir a verdade escondida sobre sua vida e sua família. Ela hesitou por um segundo, mas a urgência a dominou. "Vamos, rápido, precisamos sair." Ela agarrou a mão de Sofia e puxou Elaine. Mas Rodrigo a chamou. "Você não pode escapar. Eu sou a única coisa que você conhece. Você precisa de mim." Isabela parou, o coração batendo forte. Aqueles homens estavam ali por um motivo. E se tudo o que Rodrigo havia falado fosse verdade? A conexão que ela sentia ainda era forte, mas a mentira o cercava com uma sombra de dúvida. Ela olhou para trás. E ali estava Rodrigo, um homem que ela não poderia mais ver como seu pai. Um peso a mantinha presa, mas a necessidade de liberdade era mais forte. Era uma encruzilhada. A verdade estava lá fora, e seu destino estava prestes a ser decidido. O que ela escolheria? E se sair significasse enfrentar algo ainda mais obscuro? Enquanto as vozes aumentavam e a tensão se intensificava, Isabela sabia que não havia como voltar atrás. As consequências da escolha que faria mudariam sua vida para sempre. Isabela estava paralisada, a revelação que acabara de ouvir percorrendo sua mente como um furacão. Se Rodrigo não era seu pai, o que isso significava? As palavras de Amanda reverberavam em seus pensamentos. Mas antes que ela pudesse processar qualquer coisa, a atmosfera da sala mudou de repente. A porta foi aberta com um estrondo, fazendo todos se virarem. Entrou uma figura alta e imponente, vestida de preto, com uma máscara cobrindo o rosto. "Saia da frente!" ele gritou, empunhando uma arma. O pânico logo tomou conta do ambiente. Os policiais reagiram, mas a figura já tinha entrado, apontando a arma para Rodrigo. "Você não vai sair daqui vivo", disse o intruso, a voz raspando em seu tom. Isabela sentiu o terror subindo em seu peito enquanto todos se aglomeravam, cercados pelo inesperado. O que estava acontecendo? "Todos no chão agora!" gritou o homem, e o mundo de Isabela se transformou em uma bagunça de gritos e desespero. João Carlos se jogou na frente de Sofia, enquanto Clarice tentava proteger Isabela. O caos se instaurou, a necessidade de salvar a si mesma, e a todos ao seu redor era uma pressão esmagadora. "Ei, você não precisa fazer isso." João Carlos tentou falar, mas sua voz estava perdida no eco das ameaças. O homem olhava para Rodrigo com ódio, como se a única coisa que desejasse fosse vingança. "Você destruiu a minha vida." O ambiente esfriou. Isabela sentiu um aperto no estômago. Que vida este homem estava se referindo? O olhar de Rodrigo se transformou de arrogante para apavorado. Ele estava claramente surpreso, a máscara de poder que usava se desfazendo aos poucos. E então, enquanto o grupo lutava para entender a situação, outra figura apareceu na porta. Uma mulher com um olhar intenso. "Pare, não faça nada." Ela segurava um celular em uma mão, com dedos que tremiam, mas ao olhar para Isabela, algo mudou. "Isabela, minha filha."
A mulher gritou. O coração de Isabela parou. Aquela voz poderia ser sua mãe? Mas como? A confusão e o choque a envolviam como uma neblina espessa. Rodrigo olhou para a mulher, um pavor absoluto desenhado em seu rosto. Você não deveria estar aqui. Ele rosnou, sua fúria voltando a borbulhar. Você não me deixou outra escolha. Você não me deixa mais escolha. Rodrigo, é hora de tudo isso acabar, disse a mulher, sua voz calma, mas firme. Isabela não conseguia desviar os olhos dela. Sou eu, Isabela, sua mãe. Fomos separadas há anos. O quê? Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. Porém, a criatura do passado estava ali, e suas palavras mudaram completamente o panorama. O intruso, ainda apontando a arma, amaldiçoou Rodrigo. Você iria pagar por tudo. Não, ela não pode saber. Rodrigo gritou, agora uma concha vazia de quem forjou o poder em suas mãos. Uma troca de olhares avassaladora se sucedeu naquele momento. E a intensidade aumentava. O intruso estava prestes a puxar o gatilho, mas Amanda, com bravura ardente, tentou agir. Isabela, escute-me. A verdade é mais sombria do que você imagina. Rodrigo a manipulou. Isabela estava ali, no meio de uma tempestade, e a confusão só aumentava. Mas o perigo estava muito real. Uma bala partiu como um relâmpago no ar, e tudo aconteceu em um instante. O ruído ecoou e um grito cortou a atmosfera. Não havia como ignorar. A mãe não era a única que agora revelava instintos de sobrevivência. O caos escorria entre os dedos de Isabela, e a única coisa que restava era a questão que ressoava em sua cabeça. Quem realmente eram aqueles personagens em sua vida de mentiras? O que aconteceria a seguir em meio a esse caldeirão de revelações e segredos? Ela precisava decidir, e rápido. O que era real? O que ela realmente sabia? A tempestade ainda não tinha acabado. Isabela estava paralisada, a revelação que acabara de ouvir percorrendo sua mente como um furacão. Se Rodrigo não era seu pai, o que isso significava? As palavras de Amanda reverberavam em seus pensamentos, mas antes que ela pudesse processar qualquer coisa, a atmosfera da sala mudou de repente. A porta foi aberta com um estrondo, e uma figura alta e imponente, vestida de preto e com um capuz cobrindo o rosto, entrou. Saia da frente, gritou, segurando uma arma. O pânico tomou conta do ambiente. João Carlos se jogou na frente de Sofia, enquanto Clarice tentava proteger Isabela. O caos se instaurou. Todos no chão agora. Dono de uma voz grave, o homem parecia decidido. O coração de Isabela batia acelerado. O que estava acontecendo? Ei, você não precisa fazer isso. João Carlos tentou interceder, mas sua voz estava perdida no grito aterrorizante do desconhecido. Os olhos de Rodrigo se alargaram em choque. Ele não hesitou em mostrar a segurança de quem tinha o controle da situação. Mas a tensão estava no ar. Você não sabe com quem está lidando, ele bradou. Mas o intruso manteve a arma fixada. Você destruiu minha vida. O homem apontou para Rodrigo, a raiva pulsando em sua voz. A sala ficou em silêncio, todos retendo a respiração. Isabela sentiu como se estivesse presa em um pesadelo. O que Rodrigo havia feito? Então, em meio ao clima de tensão, outra figura apareceu na porta. Uma mulher cuja presença iluminou a sala, apesar do pânico. Pare, não faça nada. Ela carregava um celular na mão como se fosse uma arma também. Ao olhar para Isabela, algo inesperado aconteceu. Isabela, minha filha, ficou claro na sua voz. O coração de Isabela quase parou. Era sua mãe? Uma memória que ela achou ter perdido há muito voltou à tona. O quê? O chão parecia desmoronar sob seus pés. Como Tó está ali? Que reviravolta era aquela? Rodrigo ficou
pálido, o controle evaporando. Você não deveria estar aqui. A fúria em sua voz agora se misturava com medo. Você não pode me fazer isso. A mulher se aproximou mais, seus olhos cheios de determinação. Eu sou sua mãe, Isabela. Fomos separadas por esse homem. Aquelas palavras começaram a quebrar não apenas a sala, mas a própria identidade de Isabela. O intruso, ainda segurando a arma, olhou entre Rodrigo e a mulher. Esta é a sua chance, Isabela. A verdade está aqui, bem diante de você. Ele parecia tão fudido quanto ela se sentia. A pressão no ar era sufocante. Rodrigo, agora em desespero total, bradou. Tudo isso é uma mentira. Você não pode acreditar nesse absurdo. E então, a verdade chegou como um furacão. Uma lembrança associada a uma dor profunda acendeu em Isabela. O dia em que perdeu sua mãe como um cordeiro sacrificado. Ela entendeu. Você está de alguma forma por trás de tudo isso, Rodrigo. Nesse momento, o intruso se pôs à frente dele, ainda segurando a arma. Se você me deixar ir, talvez eu não precise fazer isso. É mais fácil se afastar de você, Rodrigo. A tensão crescia, os olhares se cruzavam como faíscas no ar. Mas antes que a situação pudesse se resolver, uma explosão estourou do lado de fora. Um som profundo que fez a sala inteira tremer. A porta arrebentou e mais homens armados entraram, um deles gritando. Todo mundo no chão. Estamos aqui para a apreensão de Rodrigo. O pânico se espalhou. Isabela sentiu a adrenalina bombeando em suas veias. O que estava acontecendo? Ela olhou para Sofia, sua pequena amiga, assustada, no meio daquela confusão. Vamos rápido! Gritou Amanda, puxando Isabela. Precisamos sair! Enquanto os soldados se moviam, Rodrigo começou a lutar, tentando se soltar das mãos dos agentes. O olhar dele em Isabela era um misto de ameaça e desespero. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Você faz parte de tudo isso. As palavras dele ecoaram como um tambor em seu coração. O que Rodrigo estava escondendo? E a questão pairava com uma necessidade urgente. A que ponto Isabela estava disposta a ir para descobrir sua verdadeira identidade? Em meio às sombras do passado, a verdade estava prestes a ser revelada. O tempo a pressionava. A vida dela jamais seria a mesma. Isabela estava quase paralisada, a revelação que acabara de ouvir girando em sua mente como um turbilhão. A sala ainda estava em estado de caos, com um intruso armado, Rodrigo gritando e a tensão palpável. Você é minha mãe? As palavras saíram dela em um sussurro, quase irreconhecível. Amanda, a mulher que acabara de entrar, confirmou com um aceno. Seu olhar era intenso, cheio de emoções à flor da pele. Sim, Isabela. Eu preciso que você me escute. A urgência na voz de Amanda cortou o ar como um gogó preso. Ela se aproximou lentamente, os olhos fixos na filha, tentando transmitir toda a verdade que tanto lhe fora negada. Rodrigo a sequestrou e agora ele quer destruir tudo. Rodrigo, ao ouvir isso, entrou em um frenesi. Você não pode acreditar nela, Isabela. Ela está tentando te manipular. O desespero em sua voz trouxe à tona uma nova onda de revolta dentro da sala. Enquanto o intruso continuava apontando a arma, a realidade ao redor começou a se desdobrar. Os policiais estavam em rápida ação, cercando Rodrigo e tentando controlar a situação. Fiquem calados e se movam devagar. Exigiu uma das agentes em voz alta, fazendo todos se agacharem. O clima estava cheio de adrenalina. Isabela olhou para Sofia, que se tremia ao seu lado, a inocência da menina contrastando com a ferocidade do momento. Fique perto de mim, Isabela sussurrou, sabendo que precisava proteger a criança a todo custo. Isabela,
Você precisa confiar em mim, Amanda disse, seu olhar agora determinado. Rodrigo nunca foi seu pai. Ele queria que você fosse um instrumento para seu controle. As palavras de Amanda como facadas, perfurando todas as mentiras que Rodrigo dissera. Justamente quando a tensão estava prestes a se romper, um tiro ecoou pela sala, mas não era da arma do intruso. Um dos policiais, preocupado com a segurança, disparou um tiro de advertência para desarmar a situação. O som do disparo fez todos se encolherem. Rodrigo, agora cercado por policiais, percebeu que seu tempo havia se esgotado. Você não pode me prender. Eu sou a lei nesta cidade, gritou, sua bravata vazia se desvanecendo com cada segundo que passava. Você não é nada, Rodrigo. Agora é hora de pagar pelo que fez, disse a agente encarregada, seu tom firme e resoluto. E ali, naquele espaço carregado de tensão e esperança, ela finalmente deu o passo adiante para não deixar mais nada nas mãos daquele homem. A atmosfera parecia pesada, mas logo uma nova esperança começou a se formar. Com um movimento rápido, as mãos de Rodrigo foram imobilizadas. Sem alternativas, ele olhou para Isabela uma última vez, um brilho de frustração nos olhos. Você ainda faz parte de mim e dessa história maldita. Ele ameaçou, mas já era tarde demais. Naquele momento, Isabela percebeu que estava finalmente se libertando das sombras de Rodrigo. Não, Rodrigo, agora sou livre. Ao falar essas palavras, algo dentro dela se quebrou e a sensação de liberdade tomou conta. Na pressa, Amanda puxou Isabela para fora da sala. E antes de entrarem na noite fria, a luz dos faróis da polícia iluminou o caminho. Isabela deu uma última olhada para casa, agora cheia de ecos de uma vida antiga se dissipando. Assim, diante de um novo futuro, Isabela finalmente sorriu. Um sorriso verdadeiro, uma expressão de alívio e renascimento. E enquanto caminhava, ela segurava a mão de Sofia firmemente, pronta para enfrentar qualquer novidade que a vida trouxesse. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer a poderosa conclusão dessa história. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos!